Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é... Bom, antes da gente falar qual é o assunto de hoje, pessoal, eu quero fazer dois breves avisos aqui ou esclarecimentos, tá? Para que a gente continue aqui falando no canal. Bom, primeiro de tudo que eu queria dizer é o seguinte. Mais uma vez eu tenho aqui alguns barulhos externos durante a gravação desse vídeo, tá? Eu já iniciei esse vídeo aqui mais de uma vez e então não se estranhem se vocês ouvirem aqui algum barulho relativo à construção, à reforma, tá? E está próximo aqui da gente. Mais uma vez a gente tem essa interferência e eu peço aqui a compreensão de vocês para que vocês possam seguir junto comigo e que a gente possa continuar o canal. Porque senão eu não quero deixar de gravar um vídeo aqui para vocês, não nessa noite que eu me preparei aqui para falar esse conteúdo e para subir esse vídeo para vocês depois de tanto tempo sem gravar nada, tá? Galera, falando nisso, esse é o segundo ponto. Eu quero agradecer demais a paciência de vocês, tá? A espera de vocês aí para um novo vídeo, depois do último vídeo que eu postei, tá certo? Eu sei que eu estou bastante ausente aqui de conteúdo do canal, tá? Mas eu peço encarecidamente que vocês tenham paciência, que eu vou retomar essa gravação desses vídeos aqui assim que possível. Vou aumentar a frequência, vou manter aquela frequência que nós tínhamos já programada, tá? Para o canal. Eu devo gravar mais conteúdos aqui seguidos aqui em mais dias. Depois eu devo conseguir estabilizar a frequência de vídeos. Então eu vou gravar vários vídeos, vou soltar eles aqui um após o outro, né? Um dia após o outro, e depois eu devo estabilizar um pouco a frequência dos vídeos, como nós já tínhamos hábito anteriormente, como nós já tínhamos costume anteriormente, tá? Bom, pessoal, o que acontece? A gente está passando por algumas reformas aqui, algumas coisas, e eu precisei me ausentar, até mesmo porque estava difícil de gravar vídeo, gravar um conteúdo legal para vocês aqui, em termos de ambiente também, e fora as outras atividades que eu sei que vocês compreendem aqui perfeitamente, né, do dia a dia, que é normal. Então, assim, galera, queria agradecer demais, queria dizer que eu fico muito grato por poder contar com a paciência de vocês e dizer a vocês que nós temos novidade, inclusive com esse trabalho que está sendo feito aqui, vai surgir novidades para o canal, tá? Então, continuamos firme, o canal continua ativo. Eu vi que durante essa ausência nós tivemos aí inscrições no canal, e isso me deixou muito alegre, muito feliz, tá? Porque vocês que são mais antigos aqui no canal, vocês já sabem, é feito com muito carinho, é feito com muito cuidado, é feito com muito zelo. É um conteúdo que eu faço totalmente independente, totalmente sozinho. Então, conciliar isso tudo às vezes é complicado. Já falei isso aqui algumas vezes. Prometo que eu não vou repetir mais isso aqui no canal. Prometo que eu não vou falar mais dessa questão. Mas eu preciso agradecer a você que tem sido parceiro desse canal, tem sido companheiro desse canal e tem tido a paciência comigo, tá? Muito obrigado mesmo por confiar no canal Para Programar é Só Começar, como fonte de consulta, como fonte de informação. E obrigado a você que tem divulgado o canal, mesmo com essa ausência de conteúdo novo. Beleza? Então é o seguinte, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like, fortalece a nossa viagem, fortalece o nosso trabalho. E vamos embora, sem mais enrolação, sem mais delonga, para o conteúdo desse vídeo aqui. Bom, primeiro de tudo, pessoal, que eu queria poder falar aqui com vocês é a respeito da estrutura do banco de dados aqui que eu precisei alterar, tá? Então vamos lá. Eu vou falar sobre a tabela pessoa no primeiro momento. Olha aqui, eu fiz alguns testes. Então a tabela pessoa, ela está aqui, né? Ela tem aqui o ID, o nome, o sobrenome, o endereço, o celular e o tipo.
se ele é uma pessoa física ou se ele é uma pessoa jurídica. Nós já havíamos discutido esse ponto. Só que a tabela pontos é a tabela responsável por armazenar os pontos que aquele usuário tem e dizer se aquele é um usuário VIP ou não, tá? Então, qual foi a estrutura que eu fiz aqui, uma alteração na tabela pontos? Eu coloquei aqui o ID do tipo inteiro como chave primária, autoincremento not null. O ID cliente, esse ID cliente aqui, ele é um campo que vai relacionar com a tabela pessoa através, vamos aqui para a estrutura, através do ID do próprio cliente. Ó. Então, além de ser chave primária, ele também é chave estrangeira. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós vamos ter aqui consultas que vão amarrar pelo ID do cliente. Então, eu tenho o ID, que é autoincremento. Eu tenho o ID cliente, que é para me relacionar com a tabela de pessoa. Eu tenho tipo pessoa, nesse caso aqui ele vai ser do tipo varchar 15, que eu vou dizer aqui se ele vou colocar aqui, né, o CPF ou o CNPJ dele, a quantidade de pontos que ele tem, que é inteiro, e se ele é VIP ou não, que é o booleano true ou falso. E aqui, ó, a gente tem algumas alterações que eu preciso mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, que eu queria me referir aqui, é exatamente a pastinha Entities. Eu queria focar aqui na classe pontos. A classe pontos, eu fiz aqui uma alteração dela. O que eu fiz aqui? Eu tenho aqui uma propriedade tipo pessoa, string, tá? Essa propriedade tipo pessoa, eu tenho um atributo, melhor dizendo, tipo pessoa string e a propriedade pessoa, certo? Eu tenho um atributo pontos do tipo inteiro e a propriedade QTDE pontos. Eu tenho um atributo cliente VIP e a propriedade VIP, tá? Então, se você ver, se a gente comparar aqui com a estrutura que a gente tem no nosso banco de dados, é exatamente isso que nós temos. Ó, você tem o ID que já é normal, o ID cliente que é a chave estrangeira, ó, tipo pessoa, pontos e se ele é VIP ou não. Aliás, tem uma alteração que a gente precisa fazer aqui, ó, ele está até referenciando isso aqui, que o campo tipo pessoa não pode permitir nulo, mas eu não vou fazer essa alteração aqui agora, tá? Vamos deixar isso aqui por enquanto, beleza? E para mostrar para vocês que isso já funcionou aqui, ó, eu vou inclusive aqui na aba de dados, ó, onde aqui na tabela pontos eu tenho dois registros inseridos, ó, registro de ID 1 e ID 2 com ID cliente 0, ID cliente 5, a quantidade de pontos, se ele é VIP ou não, tá? São dois caras que nós temos aqui. Aliás, eu vou inclusive fechar esse gerenciador por enquanto, não vou precisar utilizar ele aqui. Bom, então eu mostrei para vocês, tá, as alterações que foram realizadas na classe pontos. Importantíssimas essas alterações aí, tá? Por quê? Porque antes nós havíamos separado, tinha uma classe ali para pessoa física, uma pessoa jurídica, mas não se faz necessário, tá? Uma vez que a gente vai simplesmente informar o número do documento, nós já temos o tipo dele aqui. Então, como a gente sempre faz aqui no canal, que não é novidade nenhuma para vocês, quando a gente está programando, está alterando aqui o código, a gente vê uma oportunidade de melhoria, colocamos em prática e trazemos para vocês em algum vídeo da série enquanto a gente altera, tá? Então, beleza. Então, se você quiser ver aí o conteúdo da classe pontos, você pode, então, parar o vídeo e observar tudo isso que foi feito aqui, até mesmo porque, para que a sua classe fique idêntica ao que nós fizemos, sua classe tem que ficar igual ao que a gente tem, beleza? Bom, FRM Pesquisa. O que eu fiz com esse FRM Pesquisa aqui? Eu voltei a utilizar o FRM Pesquisa,
Só que dessa vez ele vai ser usado para trazer uma pesquisa de usuários que são usuários VIP, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui no FRM pesquisa.vb? Eu mantive exatamente o que a gente tinha aqui, ó, DGV din objeto BLL as BLL regras é igual a new BLL regras, dgv.refresh, dgv pessoas.refresh, dgv pessoas.data source é igual a objeto BLL.listar pessoas. Não fiz alteração nenhuma aqui. Vou dar um F12 e nós vamos entrar lá na BLL e vocês vão ver que não tem nenhuma alteração aqui também. Quando eu venho no método da BLL, listar pessoas, eu declarei um objeto selecionar pessoas, onde eu vou na classe métodos da DAO e o meu método de consultar cadastro agora ele é diferente. Olha só o que eu fiz nesse consultar cadastro aqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu modifiquei o select que nós vamos fazer. O que essa instrução SQL agora faz aqui nesse ponto? Eu dou um select nome, sobrenome e tipo na tabela pessoa. Olha o alias dela aqui, ó. P. Então, p.nome, p.sobrenome e p.tipo. Esses alias vêm da tabela pessoa. PO.pontos e PO.vip. PO estão vindo da tabela pontos. Então, o alias da tabela pontos é PO. E o alias da tabela pessoa é P. Então, eu fiz aqui um inner join. Ou seja, eu fiz a junção de duas tabelas. Então, nada mais aqui eu estou fazendo, dizendo o seguinte. Eu peguei o campo nome, sobrenome e tipo da tabela pessoa e os campos pontos e VIP da tabela pontos. Fiz um inner join com a tabela pontos, chamando de PO, onde né, p.id é igual a po.id cliente. Então, aquele relacionamento que eu tinha dito a vocês, ó, da chave estrangeira lá da tabela pessoa, né? A chave estrangeira, ó. O ID da tabela pessoa é igual a ID cliente da tabela pontos. E é com isso que eu consigo trazer os registros que são iguais, tá? De resto, toda a estrutura ficou a mesma, tá? Não mexi aqui em nada. Ainda falando da classe métodos aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, um método chamado inserir pontos. O que esse método inserir pontos ele vai fazer nessa classe métodos? Ele vai inserir o conteúdo que nós informamos no formulário pontos. Tudo aquilo que nós preenchermos no formulário pontos vai ser inserido no banco de dados através deste método aqui. Então, olha lá. Inserir pontos. O que ele recebe como parâmetro? Uma variável do tipo inteira, chamada ID cliente, uma variável do tipo string, chamada tipo pessoa, uma variável do tipo inteiro, chamada pontos, e uma variável chamada VIP do tipo booleano. Exatamente o que nós temos de estrutura do nosso banco de dados. Olha aqui, ó. ID cliente inteiro, tipo pessoa varchar, pontos inteiro e VIP booleano. Então, se a gente fizer esse comparativo aqui, ó, a assinatura do método está igualzinha à estrutura da tabela, como tem que ser, certo? Beleza. Aí passei os parâmetros,
Bacana. Isso aqui tudo, vocês já sabem, é a estrutura que nós estamos usando para fazer a inserção sem nenhuma diferença, beleza? Então eu tenho mais um método aqui na classe métodos, tá? E tenho mais um método também, que é o método de selecionar, de consultar cadastro, que vocês vão ver onde que a gente usou isso aqui. Então, beleza, falamos aqui do formulário pesquisa, posso fechar, e falamos aqui da classe métodos, posso fechar também, tá? Bom, frm.vb, ou seja, a classe, a camada mais alta, camada mais elevada da nossa aplicação, a camada que o usuário tem acesso. Lembrando, né, pessoal, que a gente está trabalhando aqui, como sempre, com o padrão 3 camadas. E esse padrão aqui é o padrão que a gente vai, claro, continuar utilizando aqui no nosso programa, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um botão salvar, que ao clicar nesse botão salvar, o que vai acontecer? Botão salvar, né? O que nós temos aqui com esse botão salvar, então, pessoal? Esse botão ele está lá no formulário de pontos e ele vai ser responsável por fazer o insert da informação na camada mais alta que nós estamos aqui, tá? Para o banco de dados. Então, olha só, eu declarei um objeto chamado objeto ponto do tipo pontos. Aí eu usei a mesma dinâmica lá do nosso grid view do cadastro. Ó, dim pegar linha as data grid view row é igual a dgv pessoas resumido, que é o nome do grid que eu dei, ponto current row. Então aqui eu pego a linha corrente. Dim índice linha as integer é igual a pegar linha ponto index, para eu pegar qual é o índice dessa linha que eu estou trabalhando. E aqui eu declarei o ID cliente, que é aquele ID cliente que vocês viram a gente olhando agora para a camada DAO nesse momento. Então eu peguei esse ID cliente as integer é igual a dgv pessoas resumido ponto rows ponto item índice linha ponto cells 0 ponto value. Então esse ID cliente vai pegar no nosso grid o ID da pessoa selecionada. Por quê? Porque ele está pegando o item da célula 0 da linha que eu estou trabalhando nesse momento, que é o índice linha que eu peguei em cima, tá? Então aqui eu declarei objeto ponto, chamei as propriedades dele, ó. Objeto ponto qtd é pontos é igual a val txt pontos.text. Esse val txt pontos.text vai converter uma informação de texto em valor, né? E o objeto pontos.vip é igual a chkvip.checked, tá? Como nós já vimos, são os nomes dos objetos no formulário. Continuei aqui declarando o objeto BLL regras e aí no objeto BLL ponto inserir pontos eu passo o ID cliente, que é o cara que eu acabei de preencher aqui em cima, e o objeto ponto preenchido, o objeto ponto com essas duas informações que eu acabei de pegar. Isso nós já fizemos aqui algumas vezes na nossa aplicação, tá? Então, vocês tendo dúvida, vocês podem parar o vídeo, podem ver aí, ou até mesmo olhando aí vídeos anteriores dessa playlist, vocês vão conseguir entender isso que eu estou dizendo aqui. Então, aqui agora não tem mistério nenhum até esse momento. Posso fechar aqui, tá? Só que aqui agora eu tenho o frm.design, olha aí. O design desse formulário, ele vai ficar exatamente como eu tinha falado, ó. Um botão novo, botão salvar, que é responsável por inserir a informação no banco. Aqui o tipo de pessoa, que é onde eu vou colocar ou o número do CNPJ ou o número do CPF, a quantidade de pontos, se ele é VIP ou não, e aqui eu vou exibir as pessoas que eu vou ter que selecionar aqui. Então, quando eu chamo esse formulário,
olha aqui, eu tenho um objeto BLL exatamente como nós já fizemos antes, DGV Pessoas resumido. E o que esse DGV Pessoas resumido ele faz? Ele vai consultar resumido, seguindo aqui as camadas, né, da forma que nós estamos fazendo. E aí, ó, ID, nome, sobrenome, tipo da tabela pessoa, tá vendo? Nada que nós já não fizemos anteriormente aí nos demais vídeos, ok, pessoal? Então, só para mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui nesse ponto do nosso programa, tá? Bom, então o formulário pontos está aqui, eu posso fechar, vocês já viram isso também. Formulário cadastro, aqui eu posso fechar porque eu não fiz nenhuma alteração nele, a gente só deu uma corrida de olho aqui. Posso fechar também o formulário cadastro, não tem nenhuma novidade, porque não houve mexida nele aqui. Essa classe pessoa física e pessoa jurídica, elas podem deixar de existir, tá? Então essas classes aqui a gente vai tirar do projeto, tá? Pessoa física e pessoa jurídica, nós não vamos utilizar isso aqui. Se bem que não, né? A gente não pode tirar, porque aqui nós estamos pegando CPF e CNPJ, né? Porque no nosso modelo antigo, ó, a gente herdou de pessoa e aqui nós colocamos um atributo que era pessoa física e também pessoa jurídica. E aqui tem um método, tem um construtor padrão, né? Que está pegando aqui tem um construtor com parâmetros, melhor dizendo, que está pegando aqui da superclasse. Então nós não podemos tirar, que ainda diferencia, né, essa informação aqui, tá? Vamos deixar aqui por enquanto. Bom, tenho aqui 3 classes, ó. Então no formulário FRM menu principal eu criei um menu de consulta e nesse menu de consulta o que eu fiz? Eu chamo aqui, ó, dando 2 cliques, eu chamo o FRM pesquisa.show dialog. Nada diferente do que a gente já não tinha visto, do que a gente já tinha visto aqui. Beleza? E o FRM pontos, né, com a sua programação aqui na camada mais alta. Bom, então até aqui eu creio que nós falamos, olha só, tanto de coisa que eu fiz, né, nesse vídeo aqui de conteúdo, alterei bem o código aqui, acrescentei coisas, porque na verdade nós estamos caminhando para finalizar essa aplicação, tá? Ainda não é o fim, nós ainda vamos ter um vídeo ou 2, 1 ou 2 no máximo aí, para finalizar essa aplicação. Não é o fim, mas a gente já está caminhando para o fim dela. Bom, então é o seguinte, pessoal. Quantos registros eu tenho aqui em pontos? Tenho 3. Quantos registros eu tenho aqui em pessoa? Eu tenho 4, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cadastrar novos registros para ver se a nossa aplicação está funcional. Vamos colocar aqui, vamos dar um play, bacana, beleza. Primeira coisa que eu quero fazer, eu não vou cadastrar, eu já tenho pessoas cadastradas, mas eu vou cadastrar aqui um usuário novo. Então eu vou dizer que esse usuário é do tipo pessoa física, vou colocar aqui pessoa nova. Então vou chamar de pessoa como nome e vou chamar de nova como sobrenome. Endereço, eu vou dizer endereço novo. E celular, eu vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vou clicar em incluir. Ó, inclusão realizada com sucesso. Essa parte aqui da nossa aplicação, nós já sabemos que está funcional, que funciona. Não temos mais testes a fazer aqui. Ok. Se eu quiser comprovar esse cadastro,
basta que eu clique em pesquisar, como nós vimos também. Aí, ó, pesquisar. Tá. Vamos entender o que está acontecendo com esse botão de pesquisa aqui, ó. Porque ele não trouxe para a gente. Ah, tem um erro aqui, pessoal. Tem um erro aqui, ó. Qual é o erro que foi cometido aqui? Então nós vamos corrigir isso em tempo real. Olha só. No formulário cadastro, quando a gente clica para pesquisar, eu tenho um listar pessoas. Esse listar pessoas, consultar cadastro, ele também é usado aqui, né? Então eu não posso fazer o que eu fiz. Eu me esqueci desse detalhe. Eu falei com vocês que no formulário pesquisa eu chamei quem? Listar pessoas. Quando eu vou em listar pessoas, eu chamo também quem? Consultar cadastro. Então, consultar cadastro, ele não pode fazer referência a pontos, como eu tinha alterado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse consultar cadastro aqui, tá? E eu vou criar um outro método, tá? Olha aqui, ó. É aí que está. Eu posso até mesmo vamos fazer uma verificação aqui, ver quem que está chamando o que aqui na aplicação, tá? Então, ó, consulta, é isso que eu queria que ele trouxesse, ó. O nosso consulta tá ok, porque ele busca consultar cadastro. Nome, sobrenome, tipo, pontos, ó. Se ele é uma pessoa física ou jurídica e se ele é VIP ou não. Perfeito. Isso aqui tá funcional. O problema é que quando eu chamo aqui pessoa, ele não mostra mais aqui os dados da pessoa para que a gente possa alterar. Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? É aí que está, ó. Vamos lá. Vamos fazer aqui algumas modificações para a gente poder ajustar da melhor forma a nossa aplicação. Quando eu venho aqui em consultar cadastro, eu vou manter isso aqui, tá? Agora, o consultar resumido, ID, nome, sobrenome, vou dizer que é asterisco from pessoa, tá? Então, na verdade, assim, vamos lá, tem várias alterações que a gente fazer aqui. Eu vou dizer o seguinte, vou tirar, em vez de ser consultar resumido, eu vou falar consultar pessoa, tá? E aí eu vou alterar aqui para asterisco, beleza? Aí, agora sim, nós vamos trazer lá naquele grid todas as informações da pessoa, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Para que esse vídeo ele não fique mais longo do que ele já está, eu vou parar aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo exatamente desse ponto aqui, tá? Exatamente fazendo a alteração aqui para ajustar essa consulta. Então é muito importante que você, ao assistir esse vídeo, você assista também o próximo que vai ser gravado aí, para que você pegue a segunda parte, pegue o final dessa aula. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Quer dizer, na verdade não, né? Na verdade eu queria mostrar a consulta do usuário VIP, se
sei quantos pontos ele tinha ou não. Acho que isso eu consegui mostrar ali no menu principal, né? Mas a consulta de pessoas foi alterada. Então, na verdade, o que eu consegui mostrar para vocês nesse vídeo aqui foi toda a reestruturação que eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, tá? E é como eu sempre digo, pessoal, as coisas acontecem aqui ao vivo e aí a gente vai ajustando, e é isso o grande barato da coisa, porque o dia a dia do programador é isso mesmo, beleza? O dia a dia do analista, do desenvolvedor, do analista de sistemas, é isso mesmo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e não se esqueçam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Valeu!